Ganhou ares de intriga a divulgação daquele amplo manifesto do empresariado que pede a pacificação entre os poderes. Encabeçado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esse documento já recebeu mais de 200 assinaturas e tinha a previsão para ser difundido a partir de amanhã. Entretanto, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, combinou sozinho com o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a divulgação se daria somente depois do feriado de 7 de setembro. O recuo gerou mal-estar no setor privado, porque não teria sido comunicado por Scaff aos demais empresários. O jornal O Globo teve acesso ao texto e os signatários demonstram grande preocupação com a crise política e afirmam que o momento é de cooperação e aproximação entre executivo, legislativo e judiciário. O documento é apoiado pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, o que fez com que houvesse outro tumulto. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram deixar a instituição, imaginando que se tratasse de um ataque ao governo. Quer dizer, começando pelo fim, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil viraram, portanto, porta-vozes do governo, viraram, portanto, bancos estatais instrumentalizados pelo grupo político que está no poder para reagir, inclusive, a críticas das quais, eventualmente, ele é alvo. Quer dizer, isso está completamente errado. Isso é instrumentalização política dos bancos públicos. Houve, no governo Dilma Rousseff, a instrumentalização financeira. Os bancos públicos arcavam com as despesas primárias, as despesas obrigatórias do governo federal durante muito tempo. Não era o tempo ali, 1 dia, 2 dias e tal, para o governo simplesmente repor algo que o banco teve que gastar mais na hora de pagar beneficiários de determinados programas, aquilo que se convencionou chamar pedalada. Não, meses e meses em que o banco ia arcando ele próprio com as despesas que eram obrigatórias do governo. Aquilo que ficou conhecido como fraudes fiscais, muito bem esquadrinhadas, aliás, pelo procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo Oliveira. Então, naquele momento, houve a instrumentalização financeira dos bancos públicos. Agora você vê a instrumentalização política. É um absurdo, grotesco, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, além das propagandas que espalham aí nos sites bolsonaristas, e que também são objeto de investigação, teve um caso específico, inclusive, o Carlos Bolsonaro esperneou no Twitter que um site bolsonarista ia perder a sua propaganda depois de ter sido alvo ali de gente que estava justamente exibindo, que espalhavam fake news e tal, aí o banco voltou atrás e acabou fornecendo de novo a propaganda. É com o dinheiro dos brasileiros, muitas vezes, né, que a propaganda é feita. Aliás, em boa parte eu mostrei isso também, mostrando a militância virtual de gabinetes, que está lá recebendo salário, supostamente para ser assessor legislativo, e às vezes está com conta anônima, inclusive. Às vezes com nome, sem dizer o cargo, mas às vezes é conta anônima mesmo, como no próprio gabinete do Eduardo Bolsonaro, aliás, que foi apontado pela própria CPMI das fake news, você tinha lá suposto assessor atuando como militante virtual para atacar adversários políticos, fora os jornalistas independentes, né, atacados por todos eles. Muito bem, dito isso, a instrumentalização política dos bancos públicos, passo para Paulo Scaff. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, está atuando como o Rodrigo Pacheco desse caso, né? O Rodrigo Pacheco, ele funciona ali nesse momento, e ele adora isso, escrevi um artigo sobre isso, Jair Bolsonaro ser a cortina de fumaça do sistema e com todo esse reacionarismo aloprado, permitir que os congressistas e os ministros do Supremo posem ali de defensores da democracia contra ele, né? Contra esses rompantes autoritários do presidente da República. E aqui o Paulo Scaff também está fazendo o papel de mediador. Ele que era próximo do Jair Bolsonaro, inclusive para se opor ao João Dória, seu arquirrival em São Paulo, chegaram a disputar a eleição. Paulo Scaff sabia que o João Dória, por mais que tenha surfado ali no segundo turno, na onda bolsonarista, iria se afastar porque tinha o desejo de ser presidente da República e acabou ele próprio ficando mais próximo do Jair Bolsonaro. Também está lá, enfim, na frente da turma da indústria e tal, sempre tem algum pé no governo. Agora, o que está sendo apontado aí no noticiário dos bastidores é que o Geraldo Alckmin está entrando ali no PSD, tem um apoio do Márcio França e o Paulo Scaff poderia ser o senador dentro desse mesmo grupo.
quer dizer, Geraldo Alckmin voltando a ser governador de São Paulo, que é candidato, né, mas querendo voltar a ser, com o Márcio França junto na chapa, e o Paulo Scaff, ali o candidato a senador defendido por essa turma também. Agora, o manifesto, que vazou antes da sua publicação oficial, ele é muito contido, né? A harmonia entre os poderes, etc. Ele não chega e fala, ó, tem um presidente que está insinuando o golpe e usando isso, né, buscando receber a autorização daquilo que ele chama de povo, mas que na verdade são os seus seguidores, é um segmento da sociedade, não é o povo inteiro. Tem um presidente que está tendo lampejos golpistas aí, para dizer o mínimo, de uma maneira muito generosa. E o manifesto só coloca, não, é preciso harmonia entre os poderes e tal. E por que isso está vindo à tona? Só para concluir. Porque, como foi dito aqui no Salve Salve Band News nas últimas semanas, esses delírios reacionários do bolsonarismo estão prejudicando a economia do país. Então, essa instabilidade, essa falta de previsibilidade em relação ao futuro do cenário político atrapalha os negócios. E aí todo mundo que está envolvido nos negócios começa a sentir. A gente aponta lá atrás as imoralidades, a rachadinha, a instrumentalização de órgão de Estado para blindar a família. Ao blindar a família, espalha a impunidade geral, é condescendente, complacente com a impunidade dos outros e tal. Os acusados de corrupção, todos se safam e tal, não sei o quê. Aí todo mundo faz vista grossa, não tá nem aí e tal, não sei o quê. Aí começa a pesar no bolso, bom, aí começa a haver manifestação. E essa é uma das manifestações decorrentes. A inflação está aumentando, os preços aumentando e tal, ninguém quer ficar junto nessa hora.